Marco Aurélio de Carvalho já está aqui conosco, então vamos subir e vamos entrevistá-lo aqui sobre essa denúncia. Bem-vindo, tudo bem, Marco? Como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui, Dri, Renato. Uma alegria depois de um tempinho, né? Estava com saudades desse espaço. Saudades de você, Marco. Você sabe que você é muito querido, não só por nós, mas por toda a comunidade Fórum, né? Fico muito honrado e a recíproca é verdadeira. Eu fico muito à vontade nesse espaço. Parabenizar mais uma vez vocês pelo jornalismo inteligente e instigante. Muito bem. Marco, deixa eu te perguntar. Estava conversando aqui com a comunidade antes de você chegar. Falei, vou perguntar isso para o Marco. Qual vai ser pelo que você percebeu, pela repercussão de ontem para hoje, da denúncia do Gonê, como você acha que vai ser, qual vai ser a estratégia da defesa dos bolsonaristas, dos 33 indiciados, e se você acha que há espaço para eles conseguirem a inocência na primeira turma ou no pleno do Supremo? Olha, eu acho, para ser muito franco com vocês, muito difícil que eles consigam comprovar a inocência, né? Nós nunca tivemos na história do país, e salvo melhor juízo, de nenhuma outra democracia, né, moderna, uma tentativa de golpe tão fartamente documentada, né? E vai ser muito difícil, né? Por mais que a gente queira prestigiar o direito de defesa, a presunção de inocência, o devido processo legal, eu acho praticamente impossível que eles consigam afastar as imputações que foram feitas a cada um deles, né? Com toda a franqueza, acho que eles têm o direito de ter esperança, mas essa esperança também nos assiste, né, do lado de cá, nós que defendemos a democracia e as instituições. Muito difícil eles escaparem dessa, viu? Não vejo como. Agora, a estratégia, né, para responder a sua pergunta, inclusive eu estou tentando baixar aqui depois o conjunto das acusações para a gente poder falar a respeito delas, mas eu acho que eles vão tentar desacreditar esse julgamento do ponto de vista de eventuais vícios processuais, né? Então, nós temos que prestar muita atenção. É por isso que ontem eu fui às redes, Dri, Renato, todos aqueles que estão nos acompanhando, para dizer o óbvio, né? Que nós gostaríamos que eles tivessem tudo o que foi negado para o campo progressista, que eles tivessem respeitados o direito de defesa, o sagrado direito de defesa, a presunção de inocência, o devido processo legal, que a defesa deles não fosse criminalizada, que os advogados não fossem perseguidos, que não houvesse qualquer tipo de espetacularização, né, da justiça criminal, né, com conduções coercitivas desnecessárias, que ele compareça a juízo quando, evidentemente, demandado, né, mas sem qualquer tipo de pirotecnia ou coisa do gênero. Nós temos que tomar cuidado nos detalhes. Esse caso, no mérito, está ganho, com toda a franqueza, e é uma vitória do Brasil, né? Não é uma vitória da oposição, da situação, de qualquer agremiação política, de qualquer grupo, de qualquer pessoa, né? É uma vitória de todos aqueles que acreditam na democracia e nas instituições. Então, no mérito, eu acho que ele está ganho. Né? Nunca houve, como eu disse, uma tentativa de golpe tão fartamente documentada. O envolvimento do Bolsonaro é indiscutível. Indiscutível. E veja, o Supremo tem um problema, né? Vamos combinar aqui entre nós. Se eles aplicaram penas que, segundo alguns, inclusive, são excessivas, né? Para algumas pessoas que participaram dessa tentativa de golpe, né? Como é que eles não vão aplicar penas igualmente duras ou ainda mais duras para a cadeia de comando desse golpe, né? Então, a saída deles, talvez, digamos assim, seja aceitar, né, e tentar diminuir a pena. Eu acho que é isso, né? Eu não vejo outra alternativa. Ô Marco, e sobre o julgamento? Existe essa questão de que tem os ministros cobrando que o Alexandre de Moraes leve para o plenário, em vez de ser na primeira turma. Qual que é o seu entendimento sobre isso? Olha que interessante, né? E o que talvez eles estejam querendo buscar, né? Um voto vista, que leve esse caso para as calendas, né? Como diz o ditado, embora haja uma recomendação, né? Um tempo, na verdade, máximo, né? Para o ministro manter sob sua análise, né? Num pedido de vista, um determinado processo, a gente sabe que, em regra, esse prazo é fictício, né? Então, se o ministro quiser ficar alguns meses com o processo, vai ficar. É o que está acontecendo, enfim, em relação a tantos outros casos, por diversos motivos, né? E às vezes o motivo não é tão nobre, tão republicano, que é uma dúvida jurídica, né? Às vezes é para ganhar um tempo, né? Que do ponto de vista político pode ser explorado. Então, eles querem levar para o plenário porque eles contam com o voto dos ministros que eles indicaram, né? Para você ver a situação que nós estamos vivendo, né? São dois ministros que inclusive, vão ter todos os holofotes voltados para si, né? E são juristas, né? Eu quero crer que vão honrar a confiança que foi depositada
pelo então presidente Bolsonaro na indicação, mas também pelo Senado, que o sabatinou, né? E o sistema de justiça, evidentemente, vai estar olhando para a conduta de cada um. Mas a esperança dos bolsonaristas é jogar isso para o plenário para conseguir um voto vista ou para diminuir, eventualmente, a goleada que eles vão levar, né? Eu não acho que haja possibilidade de eles saírem ilesos disso, né? Eu, se fosse eles, pouparia, inclusive, os ministros que eles indicaram, da vergonha que eles vão ter que passar, eventualmente, caso não resolvam condenar essa turma toda, né? Até porque, veja, se as instituições estavam sendo fortemente afetadas e eram alvo preferencial, o próprio Supremo, eles, em tese, também poderiam ser, né? A instituição que eles integram hoje, está ainda sob forte ataque do bolsonarismo, né? Então, eu acho que querer levar para o plenário, para mim, não é nem preocupante, para ser sincero, né? Que eles vão perder essa partida, eu, honestamente, não tenho a menor dúvida disso, né? E não tem a menor dúvida. O que a gente tem que fazer é aparar o gramado, né? Realmente garantir que o juiz seja isento, que seja imparcial, evitar, tanto quanto possível, briga de torcida, que interessa para quem não quer que a bola role, né? Para quem quer parar o jogo. Então, nós temos que tomar esses cuidados, porque é aí que mora o perigo, né? Mas o resultado, seja no plenário, seja na primeira turma, na minha opinião, vai ser o resultado de condenação. Isso, para mim, é absolutamente indiferente, né? Agora, é curioso, porque, na verdade, no caso do presidente Lula, é importante a gente dizer, se o tema fosse julgado na turma, o presidente seria absolvido antes, vocês sabem disso, né? E aquele HC de suspeição seria julgado num outro ambiente, né? Porque naquela turma em especial já havia uma sólida posição sobre a necessidade de se prender apenas e tão somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o que fizeram? Buscaram o resultado afetando o plenário, né, para defender aquela tese absurda da colegialidade. Eram juízes buscando o resultado, querendo prejudicar, infelizmente, o presidente Lula, né? Eu lamento profundamente, todos nós fomos obrigados a assistir, digamos assim, cenas absolutamente deploráveis, né? Então, vamos torcer para que isso não volte a ocorrer, né? Então, tanto faz se eles vão jogar no Maracanã, né, ou se vai ser no estádio do Corinthians, né? Ou, eventualmente, né, ou vai no Parque São Jorge. Na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, no antigo Parque São Jorge, ou no atual estádio do Corinthians. Vamos combinar que, no final das contas, o jogo vai ser bonito, as regras serão respeitadas e eles vão tomar uma goleada. Perfeito. E, Marcos, você leu a denúncia já inteira da PGR? Sim, eu li, veja, até para a gente fugir das tecnicalidades, né, que seguramente é um juridiquês que acaba tornando tudo, digamos, mais difícil de se compreender, né? O Bruno Salles colocou, que é coordenador do Prerrogativas também, nas redes dele, um resumo muito interessante, eu convido todos a visitarem essas redes, no Instagram, né? Tem um vídeo dele muito, muito bacana em que ele faz um resumo, né, dessa denúncia, que é uma denúncia muito, muito sólida, né? Confesso que aqueles que duvidavam da isenção, da imparcialidade, da seriedade do procurador-geral, né, Gonê, são obrigados agora a se curvar à sabedoria dele, que é uma peça para a história, né? Uma defesa intransigente da democracia e das instituições, não passou pano e fatiou, na verdade, a denúncia, de uma forma que facilita, inclusive, o julgamento. Foi muito feliz, enfim, essa denúncia, né? Não tem nenhum tipo de exagero. Algumas pessoas estão de fora, né? Muita gente questionando, poxa, por que o Valdemar Costa Neto não entrou? Ele foi cuidadoso, né, em relação a alguns réus, que seriam potencialmente réus, mas e tomou o mesmo cuidado em relação aos réus que ele enumerou nesse conjunto de acusações. Mas, em suma, o que ele diz é que se formou uma organização criminosa, né, que a gente pode dizer que é uma quadrilha, uma verdadeira quadrilha, né? O termo é bastante feliz por conta das pessoas que integram, né, essa organização, que tinha o objetivo de desrespeitar o resultado das urnas das últimas eleições, enfim, para a presidência da República, e tinha o objetivo de atentar contra as instituições e de dar um golpe de Estado no país, né? Então, era esse o objetivo, e ele deixou isso claro. Esse grupo se reuniu, inclusive, para estimular a depredação de patrimônio público, para tentar contra a vida do já eleito presidente da República, o nosso querido presidente Lula, o nosso vice-presidente, camarada Geraldo Alckmin, também, né, contra a vida do presidente do TSE, hoje, né, enfim, já saiu da presidência do TSE, mas segue no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, enfim. Ele elenca um conjunto de fatos com provas bastante robustas
e imputa, na verdade, responsabilidades ao presidente Bolsonaro e, salvo melhor juízo, a mais de 20 militares, né? Então, é uma denúncia que a gente tem que reconhecer e que aplaudir. O trabalho do Gonê foi absolutamente espetacular, né? É importante dizer isso, Rovai Edri, porque muita gente colocou sob dúvida, né? Eu nunca duvidei, né? Tive a oportunidade de conversar com ele na época em que ele pleiteava, né, a indicação, e o que deu para perceber é o seguinte: uma pessoa extremamente coerente, tem espírito público, tem noção exata da responsabilidade que abraçou, uma pessoa séria e que está à altura dessa função para a qual ele foi indicado, né? Sabe da responsabilidade. E é alguém que está tentando recuperar a credibilidade do Ministério Público, que é uma instituição que foi instrumentalizada com objetivos políticos e eleitorais, notadamente na época da Lava Jato. Então, é uma denúncia muito robusta, respondendo objetivamente, muito sólida, né? Tinha gente falando, não, porque demorou muito. O tempo era esperado, na sua opinião, Marco, porque tinha gente falando, não, está demorando 2 anos, vai chegar, vai ser julgado, só depois esperar passar a eleição, agora também vai esperar carnaval, agora, mas chegou antes, né? Até estavam falando que ia ser, acho que o Marco travou, mas falavam, né, que ia ser antes de quarta-feira, agora ele voltou, seria antes de quarta-feira e foi, né? Qual que é a sua avaliação sobre esse tempo? Olha, mais uma vez, a gente tem que reconhecer e aplaudir a postura do Gonê, né? Houve muita pressão, né? Inclusive de vários colegas do Prerrogativas, a quem eu aproveito para render as merecidas homenagens, porque permaneceram no fronte, né? Na resistência, lutando incansavelmente para que esses fatos não fossem esquecidos, né? Nós temos vários colegas, o Leno Streck, o Pedro Serrano, o Bruno Salles, a Gisele Cittadino, que fez um trabalho incrível, a Antonella Galindo, o próprio Cacai, meu querido amigo, o Cacai, que manteve sob fogo cruzado, né? O procurador em relação a esse tema, mas a verdade é que o tempo da política é um e o tempo do processo é outro. Ele foi muito sábio ao entender isso, ele se blindou de toda e qualquer pressão, tanto de um lado como do outro. Ele deve ter recebido pressões dos mais variados tipos e espécies, quero crer que republicanos, porque seguramente, como é um homem sério, acho que ninguém chegaria perto dele, né, pensando em qualquer tipo de bobagem, né, mesmo os bolsonaristas mais radicais, evidentemente, mas ele respeitou o tempo do processo e ele resolveu, na verdade, no momento certo, no momento oportuno, apresentar essa sólida acusação lastreada em 272 laudas, né? Merece o nosso reconhecimento e o nosso aplauso. Você falou do Cacai aí, não resisto. Não resisto. Cacai é nosso amigo querido, né? Eu sei que tem uma relação maravilhosa com ele. Mas a gente conversou aqui, você deu declarações para fora. Você não gostou, né, da carta do Cacai, né, Marco? Eu te dizer uma coisa que eu acho que é importante, quero agradecer por esse espaço privilegiado ao seu lado, ao lado da Adri, para falar desse tema, né? Confiança não é algo que se ganha, é uma coisa que se conquista, né? O Cacai tem a minha e eu sei que tenho a dele, e isso me honra muito. Nós temos uma amizade, poxa, muito sólida e para mim é motivo de muito orgulho, né? Nós temos uma proximidade muito grande, é uma das pessoas mais próximas a mim. E agora, isso evidentemente não dá nem a mim, nem a ele, o direito, e nem tampouco, né, nos impõe uma obrigação de concordar em tudo, né? A gente diverge, e é saudável, né? A divergência é saudável e oportuna, sobretudo quando acontece entre pessoas que compõem, integram o mesmo campo político, né? O Cacai, como ele próprio costuma dizer, ele não é petista, né? O meu caso é diferente, eu sou petista com muito orgulho, muito amor, filiado desde os 16 anos de idade, estou com 47, portanto, lá se vão muitos anos de filiação, né? Mas tanto eu como ele temos preocupações comuns, né? Com a democracia, com as instituições, nós queremos que o governo do presidente Lula dê certo, temos, enfim, os mesmos sentimentos, né? Mas temos posições, digamos, absolutamente conflitantes em relação ao tema que ele propôs na carta, né? E eu vou te dizer por quê, né, Rovai? Na verdade, ele fala que o presidente foi capturado, né? Eu brinquei dizendo que talvez capturada tenha sido a percepção dele. A gente precisa olhar para esse processo de uma forma mais ampla. Nós não podemos negar as críticas que estão chegando. Recentemente apareceu, inclusive, uma crítica de um companheiro valoroso, muito combativo, que é um ícone do PT e da democracia, que é o nosso companheiro Luiz Eduardo Crinhal, né? Sobre eventual isolamento. Mas a gente tem que colocar as coisas no seu devido contexto, né? O presidente Lula passou por 45 dias de privação por orientação médica, né, por conta daquele terrível acidente, aliás, foi por conta de um episódio que foi consequência daquele acidente, aquela queda que ele sofreu, né? Poderia ter ido a óbito e a força dele impressionou a todo mundo, né? Ele já na semana
que fez aquele procedimento, né? Ele andou nos corredores do hospital e o pessoal brincava, vocês lembram disso, dizendo que ele estava mais rápido, mais dinâmico e com mais vitalidade que o próprio médico, que tinha 20 anos a menos do que ele, né? Vocês devem ter ouvido isso. Enfim, se recuperou disso, mas ficou 45 dias de resguardo, né? Fez uma agenda intensa, uma agenda internacional intensa, com diversas lideranças, inclusive com contatos telefônicos diários, né? Diários com lideranças do mundo para organizar a resistência ao trumpismo, né? Recebeu os então presidentes da Câmara e do Senado, né? Arthur Lira e Pacheco, hoje ex-presidentes, né? De ambas as casas, e os futuros hoje presidentes em exercício, né? Tanto o Hugo Mota como o Davi Alcolumbre, participou ativamente das articulações políticas para a composição das mesas, respeitando a independência e a autonomia do parlamento, recebeu a bancada do PT, diversas lideranças políticas, e só na semana passada, Adri, ele teve em 4 estados. Não vamos esquecer disso, eu não sei, às vezes um menino de 30 anos de idade, um jovem senhor de 50, talvez não teria essa vitalidade para fazer o que ele fez. Então, uma pessoa que esteve no Amapá, no Pará, no Rio de Janeiro, na Bahia, está isolado do quê? Então, honestamente, com toda a franqueza, eu discordo dessa posição. Agora, o Cacai foi utilizado como escada para aqueles que queriam, evidentemente, atacar o governo. Nunca foi a intenção dele. A intenção dele, como democrata que foi fazer um alerta, né? E eu tenho certeza que foi a melhor das intenções. Ele tem um compromisso indiscutível com o nosso campo, indiscutível com o nosso governo, não tem a menor dúvida disso, e as falas dele foram utilizadas de uma forma absolutamente equivocada, distorceram para atacar a nossa querida primeira-dama. Vocês acompanharam esse processo, né? Inclusive os jornalistas da própria Globo dirigiram a carta sem a permissão do autor para a Janja, como se o Cacai estivesse falando com ela ou para ela. Isso é injusto com o Cacai, porque o Cacai é um cara frontal, né? É um cara extremamente transparente, o que ele pensa, ele fala, isso é admirável, absolutamente admirável, é uma das grandes virtudes dele, ele não pode perder, é uma mente inquieta, é um poeta, né? E um grande advogado, um dos melhores advogados do país, né? Mas essas falas foram utilizadas para atacar a primeira-dama e para atacar outras pessoas do governo, então eu realmente discordo, tá? E posso falar sobre detalhes, se você quiser, em relação a isso, né? A gente já está superando esse tema e já estamos falando sobre outros assuntos, mas o fato é que repercutiu demais, né? Se fosse um elogio, né, ao presidente Lula, uma coisa qualquer, não teria essa dimensão. Não ia passar batido. Não, né? E também, aqui, eu até falei contigo em off, acho que não tem problema nenhum falar em on, a gente ouve muita coisa, muito descontentamento com o isolamento do presidente. Eu te disse isso, eu, mesmo no jantar do Prerrogativa, sabe, que ali tinha pessoas de todos os campos políticos, inclusive não só pessoas, que eu quero dizer assim, que fazem parte dessa grande frente ampla que está no governo, e muita gente reclamou para mim, assim, tem um descontentamento mesmo de não estar conseguindo acessar o Lula. Acho que isso também foi um pouco o álcool para aumentar o fogo, né, Marco? Sem dúvida nenhuma, isso é um fato com o qual nós precisamos trabalhar e colocá-lo dentro do devido contexto, né? Como eu disse para vocês, nós não podemos ignorar que o presidente passou por uma situação delicada, né? Conseguiu superar o amor que ele tem ao Brasil e aos brasileiros. Acho que foi, na verdade, talvez a chama necessária para que ele pudesse recuperar da forma como se recuperou. Foi absolutamente surpreendente, né? Tendo em vista o que os próprios médicos disseram, uma coisa incrível, né? Quase que um milagre, né? Realmente é um brasileiro que foi tocado por Deus, eu não tenho a menor dúvida, tenho a minha espiritualidade, e eu sei que ele tem uma missão, né, no Brasil e no mundo, e segue firme e forte para cumpri-la, né? Então nós não podemos tirar do contexto esses 45 dias. Nós não podemos tirar do contexto o momento pelo qual o país está passando. O presidente não é alguém que coloca pijama no final de semana e vai assistir série na Netflix, né? Ele está o tempo inteiro fazendo política, né? O tempo inteiro, 24 horas por dia, dorme 5, 6 horas, acorda antes das 6 da manhã, faz 1 hora de exercício, é uma coisa assim impressionante, né? É realmente uma coisa que inspira, né? Esse amor que ele tem, né? Pelos brasileiros, e essa causa de vida, né? Que é realmente reconstruir, reconciliar o país. Isso é, digamos, o maior combustível que ele podia ter para acordar todos os dias, firme e forte,
e para fazer as reuniões que faz e pensar nas saídas que o país precisa para desafios tão grandes, né? Um país tão dividido pelo ódio e pela intolerância. Então, os companheiros também precisam colocar isso no contexto. Ele tem conversado com seus ministros, fez várias reuniões ministeriais na Granja do Torto, ainda nesse período de recuperação, atendeu vários ministros de várias pastas para poder discutir essa nova etapa do governo. Nós estamos entrando no segundo tempo, né? Já tivemos, enfim, um primeiro tempo difícil por conta da situação do país, mas está ativamente participando de absolutamente tudo o que diz respeito ao país, né? E nós não podemos deixar de reconhecer. Então, um ou outro colega que, porventura, não tenha tido acesso a ele, eu compreendo isso. Acho que tem que buscar formas alternativas, porque o Lula é uma pessoa que ouve, escuta as pessoas, tem muito carinho pelos companheiros, sobretudo os companheiros mais antigos, né? Então, eu não sei exatamente quem que ele incomodou, né, por não ter conseguido receber, para que a crítica chegasse nesse patamar, né? Porque a gente também precisa olhar ao redor, né, para entender o contexto em que a crítica é feita, né? Nós não estamos vivendo em brancas nuvens, num cenário tranquilo, né? O presidente não está trabalhando como o ex-presidente Bolsonaro, trabalhava 3 horas por semana, né? E te perguntar isso. Né, você ficou surpreso. Desculpa, Adri. Não, pode falar. Você ficou surpreso com a queda de popularidade do presidente Lula, Marco? Você não é só um advogado, você é um militante político. Aliás, eu conheci o Marco Aurélio quando ele era um militante político lá na PUC, líder dos movimentos estudantil. Ele nem lembra disso, mas eu fui acompanhando a carreira dele desde lá. Eu fui presidente do 22 de agosto, glorioso Centro Acadêmico. Convidado para fazer um debate lá, uma época você estava. Aí eu falei, aquele garoto e tal. Ficou honrado. Não tão garoto, que nós somos quase da mesma idade, né? Mas vamos lá. Contemporâneos. Mas eu vou dizer o seguinte para você. E somos 2 garotos, então, né? E eu não vou dizer que eu fiquei exatamente surpreso, né? É claro que isso pode impactar circunstancialmente uma ou outra pessoa, mas a grande diferença é a forma como a gente reage a isso. E o presidente, em momentos como esse, ele demonstra uma serenidade, a serenidade, quem sabe, que está indo para o caminho certo, né? Eu, uma vez ouvi de um grande amigo meu, Manuel Carlos, que é uma figura que eu admiro e respeito profundamente, que é secretário executivo do Ministério da Justiça, que uma das características que ele mais admirava no ministro Lewandowski, com quem ele teve o privilégio de trabalhar por mais de 12 anos, né, no Supremo Tribunal Federal, em momentos difíceis, era exatamente essa serenidade. E ele falou para mim, Marco, em momentos assim turbulentos, o ministro falava assim para mim, nós estamos navegando em mares revoltos, a embarcação vai para um lado, para o outro, quase tomba, quase vira, uma situação delicadíssima. Tal. E ele mostra uma serenidade no convés, cabelos molhados, né? Tentando se segurar no mastro, vai para um canto, vai para o outro. É a serenidade de quem sabe que está na direção certa. Ele está com a bússola na mão. Então, assim, pode atrasar um pouquinho mais, mas ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o que ele precisa fazer para chegar lá. E eu quero pegar emprestada essa característica do grande ministro Lewandowski, que é um grande homem público, para o presidente Lula. E eu percebo que ele está absolutamente sereno. Como ele estava na época da prisão, não sei se vocês lembram, uma cena que me marcou, Dri, Rovai, é que ele, naquele momento em que ele estava sofrendo uma injustiça sem tamanho, sem precedentes na história do país, enfim, ele passou por cada uma das salas do sindicato lá em São Bernardo para, de alguma forma, dar um abraço nas pessoas. Era ele que estava, enfim, né, se solidarizando com as pessoas. E as pessoas choravam no ombro dele, né, Marco? Choravam no ombro dele e era ele que ia ser preso. Calma, fica tranquila. Então, ele está, da mesma forma, está absolutamente sereno. Agora, veja, se o governo não tivesse tanta entrega, eu estaria muito mais preocupado. Tá? Nós temos um problema que as pessoas costumam ler como um problema de comunicação. Vocês são grandes comunicadores e eu quero aqui dar a minha opinião. Não acho que seja um problema de comunicação. Comunicação é consequência. Nós temos um problema de natureza política. E aí parte da crítica do Cacai, na minha avaliação, está correta. Né? Eu discuti com ele a questão tática e estratégica, né? Dessa carta ter vazado e ter dado o prejuízo que eu acho que, de alguma forma, deu para nós todos, inclusive para ele e para o campo progressista, e claro que isso tudo não foi intencional. Né? Mas veja, o problema é político, é um problema de posicionamento, e aí vem, na consequência, política e comunicação. Então, qual é o posicionamento que o governo tem que ter? No primeiro governo do presidente Lula, nós vendemos um sonho. O presidente dizia, vocês lembram bem disso, tá? Se eu estiver falando muito, me interrompam, por favor. Mas o presidente dizia o seguinte, se eu conseguir fazer com que toda brasileira tome café da manhã, almoce, jante, ou seja, faça 3 refeições por dia, esse vai ser o legado da minha vida, eu me dou por satisfeito. Esse governo entregou isso. Nós conseguimos combater e erradicar a fome e a miséria no Brasil.
E eram dados alarmantes de insegurança alimentar e de fome, de pobreza propriamente dita, num grau de miséria. E o presidente conseguiu enfrentar, combater, erradicar a fome e a miséria no Brasil. O segundo governo, nós vendemos uma outra coisa. Nós vamos mudar a vida dos brasileiros de fora de casa para dentro. Então, os brasileiros começaram a comprar produtos da linha branca, mudar as suas geladeiras, passaram a comprar geladeiras, enfim, com freezer embaixo, enfim, os desejos, né, das famílias brasileiras de um modo geral, mudar a TV, comprar uma TV um pouco maior, começaram a sonhar com o primeiro carro. A indústria automobilística, na época do presidente Lula, vendia 4 milhões de carros. Quando nós voltamos ao governo, 1.600.000, 1.800.000, na melhor das hipóteses, e agora já voltou a entregar, salvo o melhor juízo, quase 2.800.000 veículos. Vocês verem como a gente está crescendo de forma consistente e sustentável, né? Então, a gente vendeu esse sonho, né, o sonho do primeiro diploma, né? A gente mudou a vida de milhares de brasileiros, né? Nesse terceiro governo, falta a gente encontrar esse posicionamento. E não é difícil, não é difícil. O presidente Lula reinstitucionalizou o Brasil. Ele devolveu instituições de Estado para o Estado brasileiro. Ele devolveu a AGU, a Advocacia Geral da União, cujo ministro Jorge Messias é um ministro da maior qualidade, um dos maiores homens públicos com quem eu tive o privilégio de conviver, tem feito uma gestão incrível. Inclusive, seria legal vocês convidarem ele um dia aqui para fazer uma entrevista, que é um grande quadro político, tem sólida formação jurídica e uma profunda sensibilidade social. Um grande quadro. Tem feito um trabalho incrível. Devolveu a AGU como instituição de Estado para o Estado brasileiro. Devolveu a CGU, onde está o nosso querido amigo Vinícius, tem feito um trabalho magnífico para o Estado brasileiro. Devolveu a Polícia Federal para o Estado brasileiro. Então, ele reinstitucionalizou o Brasil, voltou a conviver como poder executivo de forma harmônica com os demais poderes, incentivou o convívio independente e harmônico entre os poderes, legislativo, judiciário e executivo. Isso é um ganho da maior importância. Da maior importância. Está afastando, né, os riscos de arroubos autoritários, né? Isso também tem uma importância enorme, e está promovendo mudanças profundas, né? Voltou, na verdade, a construir políticas públicas importantes. O Pé de Meia, por exemplo, é um programa extremamente importante que combateu com eficiência a evasão escolar, devolveu o Brasil para um cenário de protagonismo no cenário geopolítico mundial. Então, tem grandes feitos, grandes legados. Nós precisamos encontrar esse posicionamento. Temos a questão da segurança pública para resolver, porque a população, de um modo geral, sobretudo aqui em São Paulo, embora possa até compreender que a responsabilidade não é do governo federal, coloca no nosso colo. E esquece que a gente pode ter a responsabilidade política por esse problema na aferição do problema, né? Mas nós não temos as condições jurídicas de enfrentar o problema. Por isso que a PEC do ministro Lewandowski deve ser, na minha opinião, encampada pelo governo de um modo geral, e deve ser o grande ponto para os próximos debates, né? Então, ninguém responsabiliza os governos estaduais. Deveria fazer isso, né? E quando eventualmente tem a queda no índice, é o governo estadual que recebe o reconhecimento, às vezes injusto, né? E merecido, né? Porque, inclusive, parte da verba vem do Ministério da Justiça, né? E o problema, a gente teve no Nordeste recentemente, a gente tem na comunidade muitas pessoas do Nordeste aqui, Marco, da segurança pública. O problema parece que está recaindo muito sobre os estados nordestinos. Houve um aumento do PCC, das facções nesses estados, que são estados governados por pessoas, na sua maioria, por progressistas. Também é um grande problema, porque quando você vê a queda de popularidade do governo na região Nordeste, acho que uma parte dessa queda tem a ver com essa insegurança pública. Mais uma vez cirúrgica a sua colocação, mas nós vamos enfrentar, vamos dar a resposta eficiente e vamos mudar esses números, né, e esse sentimento da população. Veja o que está acontecendo, por exemplo, na Bahia, né? A Bahia tem uma das polícias que mais mata, que mais morre do país. Nós não podemos passar pano e simplesmente fingir que não sabemos da realidade. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia são dos estados talvez mais preocupantes, né, nessa questão da segurança pública. Mas o ministro Lewandowski encampou o debate das câmeras, né, corporais. E as câmeras corporais foram adotadas agora na Bahia. Nós temos um grande secretário lá, o Felipe Freitas, secretário de Justiça, temos um secretário de Segurança Pública, um governador sensível, que é o Jerônimo, a esse problema, pessoas comprometidas em resolver essa questão. E os índices já começaram a cair. Então, esse sentimento, por exemplo, que a gente via na Bahia, a gente já não vai ver.
Nós vamos recuperar isso, eu não tenho a menor dúvida. Por quê? Porque o problema foi diagnosticado e as providências estão sendo tomadas. Nós precisamos avançar no Ceará, Pernambuco está dando boas respostas, né? Não podemos deixar de reconhecer isso, está dando boas respostas, e o governo pode apoiar ainda mais, não tenho a menor dúvida. Nosso grande problema hoje é em São Paulo, né? Eu não sei se você viu, recentemente aconteceu um triste episódio, na semana passada, uma execução que chamou atenção, porque aconteceu, na verdade, numa área nobre da cidade. Porque nas periferias, coisa parecida acontece com uma frequência enorme. De qualquer forma, teve não dá para dizer que teve lado positivo, mas se algo se pode extrair, né, menos negativo desse episódio, é a exposição que esse tema deu para a necessidade da gente fazer o diagnóstico correto e tentar enfrentar. E eu, conversando com o ministro Lewandowski, né, não quero antecipar medidas que ele vai anunciar, mas fiquei feliz porque conversei com ele anteontem, ele estava extremamente preocupado com esse tema, engajado nessa discussão, conversando com o Manuel Carlos, com secretários de segurança pública de diversos estados, com o presidente Lula, com o ministro Rui Costa, buscando saídas para que o governo possa efetivamente se engajar nesse tema. Nós temos uma experiência muito exitosa no Piauí do governador Fonteles, que é uma figura maravilhosa, né? O Rafael, um jovem brilhante, um grande governador, na questão de celulares, vocês viram, né? O índice de roubos diminuiu profundamente, eles foram atrás de receptadores, enfim. O governo federal está preparando medidas que vão vitaminar esses programas, né? Temos realmente problemas sérios, não há a menor dúvida. Tem que mudar a cultura da polícia, né? O que eu senti aqui em São Paulo, né, é que existe quase que um salvo-conduto, um liberou geral. Voltaram a aplicar a política do esculacho. É tapa na cara, não sei se vocês viram esses dias, eu vi um trabalhador, até me arrepia, a Gisele Cidadino colocou no Prerrogativas, que era difícil a gente não se emocionar, e ela tinha razão. Eu postei aquele vídeo, me emocionei quando postei, me emocionei depois ao assistir, novamente ao ver o vídeo, que é de um trabalhador que foi abordado 5 e pouca da manhã, estava indo, né, para o trabalho, de uma forma absolutamente, digamos assim, agressiva e injustificada, recebeu uma joelhada de um policial, depois de apresentar o documento, nunca teve passagem na vida, um trabalhador indignado, absolutamente indignado, dizendo que ele ganhava o dia dele num sol de 40 e poucos graus, que era a situação térmica. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Eu não vi, Marcos. A Gisele Cidadino deve ter colocado nas redes dela e ela falou que era difícil não se emocionar. Difícil mesmo, né? Isso está acontecendo direto, eu não sei se vocês estão vendo. Eu tenho visto blitz, né, da polícia, mas abordagens mais ostensivas. E isso está autorizado por quem? Está autorizado por gente como o governador do Estado. Mantém o Derrite, né, que se orgulha de matar. No... Dri, tem perguntas aí do chat, mas eu queria já subir, apesar que ele que saiu, ele foi pegar um cafezinho. Valente, que já chegou. Na hora que ele voltar, eu subo o Ivan Valente, enquanto grande Ivan, que honra, hein? Pois o Marco Aurélio vai respondendo. Ser substituído por ele, pô. O Ivan já Aqui é a seleção, aqui é o time do Santos, cara. Ivan é um patrimônio do país, um grande deputado, um dos melhores do país. O Décio Amadil diz: bom dia, Marco Aurélio. Há risco da defesa do Bozo conseguir anulação do processo, alegando a pressão do Xandão sobre o Mauro Cid? Tenho receio disso. Eu vou ler todos, aí a gente já sobe o Ivan. Já vamos subir o Ivan, ele já participa das respostas do Marco Aurélio para o chat. Ivan, boa tarde, Ivan. Boa tarde, grande Ivan. Tá bloqueado, Ju. Tá no e ele já chegou com o Bolsonaro na cadeia, né? Já está no... Tá sem som, Ivan. Tá sem som, Ivan. A gente não tá te ouvindo. Tá sem som, acho que tem que desbloquear o som do Ivan. Deixa, enquanto isso, eu vou ler aqui também o Daniel Costa, que diz: o cerne da referida carta seria a presença de José Dirceu no governo? Parece ser essa a questão crucial para revigorar o dinamismo estratégico que Dirceu possui. Concorda, Marco Aurélio? Então, também mais... Já passo para você responder todas. E o Antônio diz: o alerta de Cacá é que, diante das gravíssimas ameaças da extrema-direita local e mundial, o presidente Lula não tem os seus boêmios cívicos como tinha Vargas. Ele precisa formar esse grupo de combate. E o Jorge Uchoa diz que o Marco Aurélio é fenomenal, o PT está precisando muitas cabeças iguais a dele. Bem-vindo, Ivan, agora que está com agora o Ivan, som. Bolsonaro está na cadeia e você está com som. Bom dia para todos aí, Adri, Renato, Marco Aurélio. Bom dia, prazer estar aqui. Eu não sei, eu peço desculpa a vocês que eu estou uma correria aqui
Eu vou ter que sair 12h30 por causa de um voo, tá? Só para deixar vocês... Tranquilo. Mas o Marco Aurélio fica à vontade aí, tranquilo. Não, vou ser bem rápido para a gente poder ouvir o Ivan. Já vou responder tudo no bloco. Primeiro, agradecer o carinho e a generosidade, né, dos nossos ouvintes. Grande cabeça, talvez pelo tamanho dessa testa, né? A generosidade do carinho, mas agradeço muito os elogios e aumentam ainda mais a nossa responsabilidade. A primeira questão, muito inteligente, tá? Vão, na verdade, questionar a eventual isenção, imparcialidade, né, do ministro Alexandre de Moraes, na condução, enfim, sobretudo da delação do Mauro Cid, né? Isso eu ouvi de muitas pessoas, vai ser uma das linhas de defesa, eu não tenho a menor dúvida, tá? Agora, o fato é o seguinte, uma delação pode estar lastreada em fatos, ou ela pode ser uma versão, na verdade, de fatos, sem qualquer tipo de lastro, né? Neste caso em especial, dá para perceber pela denúncia, tudo o que o Mauro Cid falou aconteceu, e é fácil a gente comprovar. Então, mesmo que digam que ele foi duro, né, ele costuma ser por uma questão de comportamento, né? A gente brinca dizendo que o ministro Moraes carrega dentro de si um delegado de polícia, né? Mas isso é com Chico e é com Francisco, né? Não foi com o Mauro Cid. Então, honestamente, a defesa tem direito de espernear, né? É o jus esperneante, né? Vamos deixar eles espernearem, mas eu acho que isso não vai comprometer, né? Quanto à questão da carta do Cacá, eu vou dizer o seguinte para vocês. Olha, o Zé Dirceu não precisa, né, de alguém para falar por ele. Ele tem todos os canais para falar com quem quer que seja, um grande quadro da política brasileira, tem uma visão, enfim, né, de país que eu acho que é absolutamente singular, tem uma visão estratégica, tática, né, que o afasta desse episódio, né? Então, o Cacá não falou por ele, né? O Zé Dirceu tem participado da vida do PT e tem relação com diversos ministros de Estado, conversa com todo mundo o tempo inteiro. Então, não dá para dizer isso. Essa é uma das leituras equivocadas da carta, né? Que, na verdade, o Cacá falou pelo Zé Dirceu, né? E falou por outros companheiros que têm canais obstruídos com o presidente Lula. Isso não é verdade, tá? É importante dizer que isso não é verdade. Eu agradeço, enfim, a oportunidade de esclarecer. Quanto à questão de formar uma espécie de bunker, né? Eu salvo o melhor juízo, foi isso, os boêmios, né? Está numa das perguntas, eu concordo. Eu acho que é importante o presidente. O presidente, ele formou sempre, historicamente, o Ivan conhece profundamente ele, e ele tem um respeito sincero pelo Ivan. Eu posso atestar porque eu vejo com frequência, quando ele identifica o Ivan num palco, num evento, ele faz questão de acenar, chamar, ele tem um respeito profundo pelo Ivan, o que é absolutamente compreensível. Todos nós temos, né, uma admiração, um respeito profundo, é um dos maiores deputados da história do país, né? Mas o presidente, ele forma as opiniões dele ouvindo e escutando. Então, eles constroem a síntese dessa forma. Então, ele estimulava o debate, por exemplo, entre o Palocci e o Zé Dirceu, para construir em cima das polêmicas as sínteses necessárias para governar o país, e formava a convicção dele. Ele continua ouvindo e escutando. Então, se tem algum problema, se alguma pessoa está se sentindo talvez fora do processo, vamos buscar caminhos para incluir, né, essas pessoas todas que são importantíssimas. Todo mundo é importante. O Lula ouve, desde o brasileiro, né, trabalhador do chão de fábrica, ao deputado que tem mandato. Ninguém é mais importante que ninguém na cabeça do presidente Lula, por isso que ele é o que é, né? Então vamos tentar desobstruir. Se há algum tipo de obstrução, talvez seja no núcleo político do governo, tá? Quero aqui novamente repreender. Eu acho que não é nem o presidente e nem a primeira-dama. Inclusive, os ataques a ela têm um forte componente misógino, machista, que nos envergonham e já foram utilizados no Brasil e a gente já viu no que deu, né? Mas, enfim, já falei demais, acho que eu respondi tudo, né? Respondeu, Marco. Obrigado, meu amigo. Vou assistir daqui o nosso querido Ivan. Valeu, Marco. Tudo de bom para você. Um abraço grande para vocês. Um abraço.